Voltamos na TV e também no YouTube. A gente vai falar agora de Palmeiras, muito de São Paulo. O André Hernan está aqui com a gente, mas ele tem um voo daqui a pouco. Então a gente precisa utilizá-lo, explorá-lo bastante por aqui, as informações que ele tem pra gente. Hernan, vou começar te perguntando sobre Vitor Reis no Palmeiras, que foi a notícia que você trouxe aqui no De Primeira na semana passada, que já havia um acerto entre o jogador e o Manchester City, né? E o Palmeiras estava aguardando aí a proposta oficial do City. Esta proposta chegou nos valores que não atingiram o patamar esperado pelo Palmeiras, até porque era uma quantia bem gorda, 40 milhões de euros, 250 milhões de reais, era muito dinheiro, mas chegou. E agora, o que o Palmeiras pensa em fazer? Pensa em tentar se aproximar deste valor ou deve liberar o Vitor Reis assim mesmo? E tem o Super Mundial no meio do ano, né? Como é que está essa negociação? Traz pra gente aí. Bom, a questão toda passa pelo Palmeiras. O ponto central é o Palmeiras. Essa primeira oferta foi uma oferta considerada baixa pelo Palmeiras, muito porque não ficou claro, né, para todas as partes o que era fixo e o que seria de bônus variável assim, em relação a metas atingidas pelo jogador. Como se fez com o Endrick, também com o próprio Estevão. Então, o Palmeiras entendeu que não sabia o que era meta e o que era fixo e entendeu que o valor era baixo, né? Então, assim, foi uma primeira oferta, foi uma primeira negociação. No sábado e no domingo, tivemos reuniões entre as partes, o City, o Palmeiras e também os representantes do jogador. Nessas reuniões, as conversas elas foram ficando mornas, voltaram a esquentar, a temperatura... Não dá para dizer que agora não vai acontecer ou então está próximo de fechar. As conversas seguem. A questão da temperatura ela varia muito de cada conversa. Obviamente, quem está do lado do jogador e que já tem um acerto com o City, como a gente noticiou, está muito otimista de que o negócio vai sair e de que o City vai chegar nos tais 40 milhões de euros, né? Juntando bônus, juntando fixo. O Palmeiras, desde o começo da trajetória do Vitor Reis no time titular, né, o próprio João Paulo Sampaio já externou isso publicamente, disse, é jogador para, no mínimo, 30 milhões de euros para começar a conversar. Então, assim, o que está pegando nesse momento é essa coisa do fixo do bônus para você ter o montante total da negociação. Outro ponto que é importante, o Guardiola quer o jogador agora. O Palmeiras só quer liberar depois do Mundial de Clubes, né, do Super Mundial. Então há uma questão de data de entrega do jogador, da venda do jogador, que também está pegando. Então, assim, até essa semana, ou você vai para sim ou para não. No final de semana, eu trago essa informação para vocês, tinha muita gente dentro da negociação que estava achando que o City ia pular fora, que o City ia falar, olha, então dessa vez não vai dar, vou começar a olhar o mercado aqui e ver opções. Isso no fim de semana. Hoje, pela manhã, as minhas fontes já me disseram, não, esse negócio vai sair, é questão de tempo, é questão de paciência, conversar, amarrar todas as pontes, mas esse negócio vai ser bom para todo mundo. Bom para o jogador, bom para o City que quer o jogador, para o Guardiola que quer o jogador e bom para o Palmeiras na questão financeira. Então, essas pontas, elas estão sendo tratadas, estão sendo conversadas e até o final dessa semana a gente vai ter uma resposta. Se o Vitor Reis vai ou não vai fechar com o City, mas a temperatura ela esquenta, fica mais morna a partir das conversas. Hoje me disseram, vai ser difícil ter algum tipo de reunião porque está todo mundo envolvido nessa questão do novo patrocinador do Palmeiras. Mas amanhã cedo, provavelmente a gente vai ter uma retomada das conversas e nessa semana vai ter que resolver. Então, vamos por partes só aqui. É engraçado isso que o Leandro está falando, vai muito ao encontro do que eu estou apurando, porque ninguém no Palmeiras disse, pergunta assim, então quer dizer que só entrega depois do Mundial. Então só negocia depois do Mundial? Silêncio. Não tem resposta para isso. O que significa, na minha interpretação, da minha apuração... PV? Sim, a negociação continua. Eu fiz essa pergunta... Eu fiz essa mesma pergunta e a resposta foi, não temos pressa. Palmeiras não tem pressa. Não, o Palmeiras tem uma certeza que o Palmeiras não quer entregar antes do dia 13 de julho, que é a final do Mundial. Esse é o ponto central. Isso significa que não vai entregar de jeito nenhum antes de 13 de julho? Não. Vamos conversar.
Nós estamos conversando o tempo inteiro. Tem a parte financeira, pode chegar no valor que o Palmeiras quer. Mas, assim, tem alguns pontos que são importantes de entender da história do futebol brasileiro em relação às negociações. O maior zagueiro, o zagueiro mais caro já vendido pelo futebol brasileiro, saindo do Brasil, é o Beraldo. 19 milhões de euros. Né? Custou, na época, 63 milhões de reais. Hoje o Jair vai para o Botafogo por 76 de reais, que são 12 de euros, por causa da inflação do euro e do dólar. Mas o zagueiro mais caro da história do Brasil, saindo do Brasil, foram 19 milhões de reais. Ah, então 30 de euros é muito bom. Não, peraí. Mas se o Guardiola quer agora, o zagueiro mais caro da história do futebol mundial, quem comprou foi o Manchester City. Foi o Guardiola, 90 milhões de euros. Se o Guardiola tem essa pressa toda, então eu não posso vender por 30. Você quer agora? Agora não, agora são 60. Não estou dizendo que o Palmeiras vai fazer isso, mas a lógica do preço tem que ser essa. Você precisa do meu carro para sair daqui do prédio e ir para sua casa? Então são 60, desculpa aí. O interessado é você, claro, né? Claro, você quer comprar, não estou vendendo ninguém. Eu estou aqui de boa. Agora, o Palmeiras mantém taxativamente a informação de que o Palmeiras não entrega antes da final do Mundial de Clubes, que é 13 de julho. Isso a gente vai entender se vai se confirmar com o passar das negociações. O Palmeiras renovou o Gustavo Gomes semana passada, que vai completar 10 anos de clube. Né? Nem Luiz Pereira teve isso. Pois é. Seguido. Eu já quero ouvir a Mili, mas eu preciso liberar o Hernan. Hernan, só atualiza pra gente também o mercado da bola do São Paulo. O aeroporto começa em Lagoa Santa e termina em Confins. É verdade, é longe mesmo. Ó, vamos voltar a falar do Palmeiras, porque tem novidades em relação ao patrocínio, mas antes quero ouvir a Mili sobre essa negociação do Vitor Reis. É um jogador que surgiu com muita maturidade no time do Palmeiras, ele estreia muito jovem, né? Essa transição foi muito bem feita da base para o profissional. Ele faz, inclusive, o primeiro jogo como titular no clássico contra o Corinthians. Ele faz gol. Hoje ele não é titular do Palmeiras, mas é um atleta muito importante. Ô, Mili, a gente sabe quanto o dinheiro, né, ele acaba pesando muito nessa hora, não tem como, mas o Palmeiras deveria tentar segurar esse jovem. A gente se lamenta que ele possa ir embora tão cedo ainda, ele acaba de completar 19 anos. Luísa, eu acho duas coisas, assim, sobre essa possível negociação. Gente, eu continuo não me ouvindo, tá? Então eu vou falar aqui, estou em voo cego aqui. A gente está te ouvindo. Primeiro, o City é o clube mais rico do mundo, né? Então, o Palmeiras pode pedir, pode forçar essa barra. Mas negocia melhor quem não precisa do dinheiro, né? Então o Palmeiras está numa situação confortável. Primeiro revelou mais um garoto que chega ao time titular com aquela personalidade, né? Ele ficou dono da posição de maneira muito rápida, com muita personalidade. É um ídolo em construção. Eu acho que o Palmeiras, que não está precisando de dinheiro desesperadamente, pode pensar se quer ou não construir essa idolatria. Porque a gente não coloca no cálculo quanto vale um ídolo. Quanto vale um ídolo em engajamento de novos torcedores? Quanto vale um ídolo em venda de camisa? Quanto vale um ídolo em compra de ingresso, em novos sócios torcedores? Quanto vale um ídolo, gente? A gente coloca numa planilha essas contas mais simples, entradas e saídas, né? E esse interesse, que é sempre muito forte, do time do jogador, né? Que são os empresários, os advogados, os agentes, assim, tem uma galera em volta de todos os jogadores, né? De todas as jogadoras hoje do futebol brasileiro. E essa galera quer vender, quer que ele vá, porque é assim que se ganha dinheiro no futebol. E aí vira uma briga, porque assim, mesmo o Palmeiras tentando segurar, o Palmeiras tá meio sozinho nessa. A Leila conseguiu, ano passado, segurar, por exemplo, o Gomes, mas não foi fácil. Não foi fácil segurar o Gomes. Conseguiu segurar o Zé Rafael, mas também não foi fácil. Conseguiu segurar o Abel, mas também não foi fácil. Então, tem vários fatores envolvidos numa história como essa, né? E acho que a gente não se pergunta quanto vale um ídolo. A gente não faz essas perguntas. É a história do que eu sempre conto do Neymar. Do Neymar, quando o Neymar foi pro... Quando o contar a história inteira, já contei um monte de história, mas a primeira vez que eu vou contar no estúdio... No estúdio, você pode, PVC. Temos mais tempo, agora a gente tem mais 1 hora de duração, você vai poder contar bastante história. A história de quando o Neymar... Eu tava na sala de imprensa de Dortmund
antes de Borussia Dortmund e Real Madrid em 2013, semifinal da Champions. E o anúncio de que o Götze estava indo para o Bayern de Munique por 7 milhões de euros por ano de salário, porque tinha acabado o contrato. E eu estava lendo El País e o jornal dizendo que o Cristiano Ronaldo estava louco da vida porque ele ganhava só 10 de euros. Eu falei, mas estão dizendo que o Neymar está ganhando 3 milhões de reais, pela cotação daquela época de 2013, eram 36 milhões de reais por ano, 39 com 13º, que significavam 13 milhões de euros. O Neymar está ganhando mais que o Cristiano Ronaldo? Aí eu passei a mão, liguei para uma fonte no Santos e perguntei, escuta, eu tô maluco, essa conta faz sentido, 39 milhões de reais. Ele respondeu, PVC, o Neymar no ano passado ganhou 43 milhões de reais. Ou seja, ele ganhou 13 milhões e meio de euros, enquanto o Cristiano Ronaldo ganhava 10 no Real Madrid. E por quê? Quanto, a conta que a Mili está fazendo, quanto de torcida o Santos tem hoje que nasceu naquele período? Quanto de torcida que o Santos, quanto de camisa o Santos vende porque o cara aprendeu a torcer para o Santos naquela época? Então, esse é um peso que a gente só vai resolver quando nascer a Liga de Futebol do Brasil de verdade, com um viés econômico e não político.